Uma coisa que sempre me intriga é porque a oferta da moda chamada modesta se resume a um e apenas um estilo de vestir. Pensando nessa indagação e na qualidade de católica e consultora de imagem, eu quero fazer aqui uma correlação entre os estilos universais de vestir e a modéstia esperada nesse quesito. Tá claro que dos 7 estilos universais, um e apenas um foi de certo modo eleito como o modesto. Quando a gente pesquisa moda modesta, o resultado é um estilo só, que é o estilo romântico. Mas e os outros estilos? Eles não são adequados? Eles não se alinham ao conceito de modéstia? E se eu não gostar de laço na cabeça, de sapatos tipo boneca, de uma manga princesa, que são características próprias desse estilo romântico, o que eu faço? E eu quero pensar sobre isso. O nosso roteiro aqui vai ser o seguinte: primeiro eu vou apresentar os 7 estilos universais, depois a gente entra nesse conceito de modéstia de vestir com referências católicas e por fim eu vou relacionar uma coisa com outra. Em 2008, a consultora de imagem americana Ellis Parsons ela publicou o livro que virou a referência da categorização de estilo. O livro ele se chama Style Source: The Power of the Seven Universal Styles for Women and Men. Muito difícil de achar, né? O poder dos 7 estilos universais para homens e mulheres. Existem só 7 estilos universais? É claro que não. Mas nós gostamos, né? Nós seres humanos, a gente gosta de categorizar. Por quê? Porque facilita o entendimento, a visualização. E o que é uma categoria? É essa reunião de certas características gerando ali uma unidade. E quais que são os 7 estilos? Esportivo natural, urbano dramático, romântico, clássico, sofisticado, sexy exuberante e criativo. É interessante porque roupa é roupa. Os itens que compõem o guarda-roupa, eles são os mesmos. É blusa, saia, vestido, sapato, calça. O que muda de um estilo para o outro não é exatamente a roupa, que é roupa, mas a escolha das cores, de corte, de tecido, caimento, investimento em design. Então vamos aos estilos. E eu vou fazer assim bem caricaturado, que é pra gente visualizar. O esportivo natural, também é chamado de estudante, é o mais informal. A regra é conforto, muito jeans, malha, moletom. O sapato seria o tênis. É o estudante mesmo, jeans, camiseta, mochila, sem maquiagem, cabelo natural. O urbano ou dramático é esse estilo associado a um lifestyle da cidade, a um modo de viver urbano. Tem uma pegada mais moderna, a gente já percebe um uso de couro, metais, de tecidos mais encorpados. Se eu fosse escolher um calçado representativo, eu colocaria ali um coturno. Muita linha reta nos cortes, cores mais escuras, um recorte geométrico, alfaiataria. O urbano ele consegue transitar do informal para o formal com mais facilidade. Para a gente visualizar o clássico, a gente pode pensar em terno e taillé. Um escarpin seria bem simbólico, pérola, coque, maquiagem simples. Em 1920 ou em 2020, 100 anos de diferença, as mesmas peças estariam adequadas. O clássico ele é atemporal. Usa cores neutras, preto, branco, bege, marinho, é o mais formal dos estilos. O estilo sofisticado seria a elevação do clássico com elementos de design que mantêm essa elegância, mas alçam um patamar que você olha e você pensa em nobreza, riqueza, luxo, refinamento, requinte, uso de tecidos nobres, joias. O romântico, ele é um estilo que transmite leveza, doçura, ternura. É o forte do romântico são os tons pastéis, rosinha, amarelinha, azulzinho, estampas florais, aquela estampa de poá, né, a bolinha pequenininha, o xadrez vestir, manga princesa, saia rodada, comprimento midi, o laço babado. O estilo criativo é tudo junto e misturado, mas com a harmonia de quem tem um conhecimento para achar uma conexão fora do óbvio. Na verdade, no Brasil é incomum, e é aqui que mora o mix de estampas, misturas complementares de cores, formas diferentes. Por fim, o estilo sexy ou exuberante é aquele em que a pele é mais um elemento de design. O corpo, ele entra como participante do look. É um estilo com fenda, decote, transparência. Há ali uma preferência por uma maquiagem mais intensa, é como se a pele também fosse tecido. É interessante que ninguém tem um estilo só. O mais normal é que a pessoa seja ali, apresente uma mistura de 2 ou 3 estilos. E aí vamos entrar numa segunda parte, que é a parte da modéstia. Em Eclesiástico tem um versículo que diz: pelo semblante se reconhece um homem, pelo seu aspecto se reconhece um sábio. As vestes do corpo, o riso dos dentes, o modo de andar de um homem fazem-no revelar-se. A roupa, ela revela. Ela revela nossas escolhas, revela o que vai na alma. Como diz Padre Mário Sartori, Deus vê nosso coração, mas o ser humano vê é a cara mesmo. E eu vejo com o quê? Eu vejo com as referências arquetípicas que eu tenho. E aí a gente escolheu ser católico, viver como católico.
é esperado que isso seja traduzido em todas as nossas escolhas, incluindo, né, o guarda-roupa. Mas afinal, o que é modéstia? Bom, eu acho correto dizer que seria a virtude da moderação no vestir. Tem um texto no site do padre Paulo Ricardo que sobre a modéstia no vestir diz o seguinte, texto excepcional. É necessária uma virtude que, relativamente aos trajes humanos, guarde a devida ordem no cuidado do corpo e na maneira com que nos vestimos, a fim de evitar não só a vulgaridade, mas também toda a deselegância e exagero. Com efeito, o uso das roupas pode ser abusivo ou excessivo de 3 maneiras, a saber. 1. Por excessiva solicitude, quando se gasta demasiado tempo, atenção ou dinheiro na procura por roupas e ornamentos elegantes. E olha que interessante, nesse aspecto, o meu ano sem compras ele se enquadra como um combate à imodéstia. 2. Por vaidade, quando se procura tão somente atrair olhares e admiração alheia. E, por fim, lascívia, se o fim desejado é estimular a imaginação e a sensualidade de terceiros. Então, a imodéstia, né, por esse texto, ela reside, resumindo, na excessiva solicitude, vaidade e lascívia. E aqui a gente percebe que não se trata de itens do vestuário em si, mas no como a gente se relaciona com esse vestir. No catecismo da Igreja Católica, modéstia é sinônimo de pudor. Vamos ver aqui, ó, 3 itens, 25 e 21. A pureza exige o pudor preserva a intimidade da pessoa. Consiste na recusa de mostrar aquilo que deve ficar escondido. O pudor é modéstia, inspira um modo de vestir, mantém o silêncio ou certa reserva quando se entrevê o risco de uma curiosidade malsã, torna-se discrição. O pudor inspira um modo de viver que permite resistir às solicitações da moda e à pressão das ideologias dominantes. Resistir às solicitações da moda, interessante, né? Moda é esse termo que carrega em si uma espécie de referência temporal em relação à modernidade ou antiguidade de algo, seja roupa, comportamento, ideia. Nesse sentido, o uso da expressão, por exemplo, fora de moda, indica algo que já não se usa mais, algo que está ultrapassado. Mas além, é óbvio, dessa concepção, né, do vocábulo moda como medida de uma atualidade, moda é, né, o que é moda? É sobretudo esse conjunto de informações do mercado do vestir, mercado no sentido de indústria. Vestir sempre existiu, moda não. Moda é novidade do século XIV, quando a indústria se organizou para vender ideias de vestir. Eu gosto muito da definição do Lipovetsky, que fala que moda é o reino do efêmero sistemático, das rápidas flutuações sem amanhã. Está na essência da moda a transitoriedade, a rapidez, o consumo, a mudança. Mas onde que eu quero chegar aqui? É que moda e estilo são coisas diferentes. Você pode pegar 2 pessoas que têm zero interesse em moda, que não acompanham nada, que estão desconectadas das pressões do mercado midiático, que têm um consumo mínimo, que não estão pressionadas por aparências, e pode ser que naturalmente uma delas aceite colocar um laço no cabelo e a outra não suporte essa ideia. Não é moda, é estilo pessoal, esse conjunto de preferências que a pessoa constrói ao eleger os elementos que ela põe no corpo. Então, mesmo a pessoa que rejeita esse universo da moda, ela tem estilo. E aí a gente retorna à pergunta inicial: por que o estilo romântico é que foi eleito como o modesto? E aí eu entendo que essa escolha é moda. Essa coincidência de que o mercado se organiza todinho em torno do mesmo estilo não é coincidência. Isso é a moda. Alguém pode dizer que é por conta da saia, porque é um item mais próprio do estilo romântico. Será? Todo estilo aceita saia. Eu penso que outro estilo poderia facilmente ter sido o estilo eleito. Poderia ser o clássico, por que não? O estilo romântico, como sinônimo de modéstia, é uma escolha desse nosso tempo. E aí a gente já entendeu que modéstia é essa virtude da moderação, da ordem, de uma discrição, no sentido de não querer ser o centro por meio do vestir e nem se perder em função desse vestir. Mas então vamos olhar para os outros 6 estilos, lembrando que no catecismo não tem itens proibidos. É um chamado em aberto para o bom senso. E assim, eu acho que dos 7 estilos, só o sexy exuberante não tem salvação por fim de ser modesto. É incompatível por natureza. Um estilo em que a pele é parte integrante da composição do look, por definição é imodesto. Simples assim, não tem saída. É um estilo que quer revelar e a gente viu que a modéstia quer preservar. É um paradoxo insolúvel. Dito isso, eliminado o sexy, os outros podem ser trabalhados dentro da modéstia? Ué, eu creio que sim. E por que eu acho isso importante? Porque como somente um estilo virou referência de moda modesta, os outros 5, porque a gente eliminou o sexy,
podem ficar assim, parecendo errados, para o propósito de serem modestos, e não necessariamente eu acho que é o caso. Além disso, quando o catecismo fala em resistir às solicitações da moda, não me parece que está limitando em relação aos diferentes estilos que existem, mas está chamando atenção para que, seja lá qual for o seu estilo, você não se veja tentado a seguir algo que não te convém só porque é tendência, só porque é atual, e nem se perca do seu propósito final em função de estar obcecado com as coisas da matéria. Até porque o próprio estilo romântico é facinho de ser desvirtuado. Então, assim, eu acredito que dá para ser esportivo, natural e modesto. Super possível. Urbano e modesto? Possível. Clássico e modesto? Sim. Inclusive o clássico, como eu disse, poderia ser o estilo dominante. O criativo e o sofisticado talvez sejam os que precisem de mais adequação. Por quê? O estilo sofisticado talvez precise de ajuste na questão do desejo do luxo. Porque a modéstia, pelo que a gente viu, não compatibiliza com esse luxo excessivo, mas ajustando essa parte dá demais para visualmente ser um estilo modesto. Entende que não é só sobre a pele que não aparece, mas sobre todo o ecossistema de consumo de moda na sua vida? O criativo, ele corre o risco de não conseguir esse elemento de descrição e também de gastar tempo demais nesse universo dos looks, o que a gente também viu que enquadra naquele conceito de excessiva solicitude. Mas eu acredito que isso pode ser alinhado. E eu reforço, quando a gente entra numa loja cujo nicho é moda católica, moda modesta, o que a gente vai encontrar lá é o estilo romântico e só. Além de ampliar as opções de vestir, eu acho importante essa conversa para que a gente tome cuidado com a caricatura. Se só existe um estilo certo, a gente corre muito risco de se transformar em caricatura. Por quê? Porque o look extremamente forçado, ele parece fantasia. Sustentar fantasia é absolutamente exigente, é custoso. E se não é o seu estilo, não fica bom. Pega um urbano dramático com um laço na cabeça e você vai ver que não combina. Eu sinto dizer, mas se não é o estilo da pessoa, fica forçado e a gente percebe, fica antinatural, fica artificial. E aí a energia da pessoa é toda colocada para sustentar aquilo que vira quase um personagem. Porque a pessoa nunca usa um suspensório, né, um rapaz, e aí põe um suspensório, uma boina, fica forçado. E o exterior prevalece sobre o interior. E isso é um desequilíbrio que nos afasta das coisas do alto. Não é para toda a energia ser colocada no vestir para sustentar uma persona. É para ser natural. É para ser um vestir que te conduz para uma vida melhor, mais moderada, mais ordenada, mais virtuosa. E não para te consumir no vestir pelo vestir. Concluindo, de tudo isso que eu disse, e as divergências são bem-vindas, gente, para somar, para trocar, para ampliar, para a gente pensar juntos, eu entendo que a modéstia é possível para além das fronteiras do estilo romântico. Até!